Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é, assim, basicamente o sistema operacional da nossa vida, as emoções. Totalmente. Temos aqui uma pilha de fontes incríveis, que são uma verdadeira viagem no tempo pela filosofia. A gente começa lá com Aristóteles, na Grécia Antiga, passa por figuras como Descartes e Hume, nos séculos 17 e 18, e ainda vamos dar um pulo em tradições bem diferentes, como a filosofia indiana e a cristã. É um percurso bem completo. E o nosso objetivo é simples, né? Tentar entender o que esses grandes pensadores tinham a dizer sobre essa montanha-russa que a gente sente todo dia. Exato. E já vamos começar quebrando um mito. Aquela ideia de que filósofo é um ser frio, calculista, que acha que as emoções são o inimigo número 1 da razão. Ah, sim, essa imagem clássica. Isso. Aquele modelo hidráulico com a razão tentando fechar a torneira das paixões, sabe? Isso é só uma caricatura. A história real é muito mais bagunçada e fascinante. Exatamente. Essa imagem da razão como o general e as emoções como um exército rebelde a ser contido é uma simplificação que, assim, deixa de fora o mais interessante. E o que seria o mais interessante? O que a gente encontra nesses textos é uma busca por entender a inteligência das emoções. Muitos filósofos viram nelas uma bússola essencial para a moral, sabe? Uma ferramenta para o conhecimento e até, como a gente vai ver, a cola que impede a sociedade de desmoronar. Então não é uma luta entre pensar e sentir. Não, é mais uma tentativa de entender como os dois dançam juntos. Ok, vamos desempacotar isso então. Começando lá atrás, com os gregos. Aristóteles, por exemplo, usava a palavra paté para as emoções. Paté, isso. A tradução literal é algo como paixão ou sofrimento, né? Algo que acontece conosco. Isso soa como se a gente fosse só uma marionete das emoções, não? É, parece, mas essa é a armadilha da tradução. Ah, é? Sim. Para Aristóteles, o paté não era só passividade. Ele viu uma lógica, uma racionalidade dentro da própria emoção. Pense na raiva. Certo. Para ele, não era um surto cego. A raiva surge porque você julga que sofreu uma ofensa injusta. Existe um pensamento ali, uma avaliação da situação. Tem uma cognição envolvida. Perfeito. E ele ia além. Ele dizia que em certas situações a pessoa virtuosa deve sentir raiva. Se você vê uma injustiça brutal e não sente nada, tem algo errado com seu caráter, não o contrário. Então a raiva nesse caso é quase como um alarme moral que dispara e te diz: "Ei, isso aqui está errado, faça alguma coisa". Perfeito, é exatamente isso. Para Aristóteles, a virtude não era eliminar as emoções, mas acertar o tom. Era sobre sentir a emoção certa, na intensidade certa, pela razão certa e na hora certa. É um equilíbrio delicado. Muito. Cultivar o caráter era, em grande parte, treinar essas respostas emocionais até que elas se tornassem um hábito, uma segunda natureza. Entendi. Se Aristóteles é o maestro buscando a harmonia, os estoicos são os caras que querem silenciar a orquestra, certo? A imagem que vem à cabeça é a do Spock de Jornada nas Estrelas, buscando a tal da apatia, a ausência total de paixões. Essa imagem é muito forte, mas também é um pouco injusta com eles. A apatia estoica não era sobre se transformar numa pedra, sabe? Não, não. O alvo deles eram as paixões que surgiam de juízos falsos. Eles acreditavam que a gente sofre porque dá valor demais a coisas que não estão no nosso controle. Dinheiro, reputação, a opinião dos outros. Entendi. Ficar desesperado porque perdeu dinheiro era, para um estoico, irracional. Não porque o sentimento é ruim, mas porque o juízo por trás dele, minha felicidade depende desse dinheiro, é falso. Ah, então o problema não é sentir, é a crença equivocada que gera o sentimento. Exato. Eles não queriam uma vida sem sentimentos. O sábio estoico, livre dessas paixões baseadas em erros, poderia experimentar as eupateias, que a gente pode traduzir como bons sentimentos. E o que seriam esses bons sentimentos? Eram emoções como alegria e cautela, mas baseadas em juízos corretos, voltadas para o que realmente importa, a virtude e a razão. É como Sêneca. Ele perdeu quase tudo no exílio, mas escrevia sobre como a verdadeira riqueza era interna. Isso. Para ele, ficar triste com a perda de bens era irracional.
Você não controla o que acontece, só como você reage. Essa ideia de que a filosofia é uma medicina da alma, que Cícero popularizou, vem muito daí. Falando nisso, essa ideia de medicina da alma parece que foi parar direto na mesa do René Descartes, séculos depois, não é? Mas ele deu uma virada nessa história. Deu uma grande virada. Não era mais sobre curar as emoções, mas sobre entendê-las como parte do nosso kit de primeiros socorros biológico. É uma ótima maneira de colocar. Descartes, em As Paixões da Alma, ele faz uma mudança de chave fundamental. Ele para de tratar as paixões como doenças ou falhas morais e passa a vê-las como mecanismos. Mecanismos. Sim. Para ele, elas são a manifestação da união entre a mente e o corpo. E a função principal delas é muito prática: nos avisar o que é bom, mal ou indiferente para a sobrevivência do nosso corpo. A alegria te diz, isso é bom, continue. O medo te diz, cuidado, perigo à vista. Ele lista 6 paixões primitivas, certo? Admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. E todas as outras seriam combinações dessas. Sim. E ele as vê como um sistema de sinalização. Claro, às vezes o sistema falha. Ele usa uma analogia ótima. As paixões são como um relógio. Um relógio. Um relógio pode ser perfeitamente construído para marcar as horas, mas se você leva para um ambiente muito diferente, ele pode se desregular. Mesmo assim, você não diz que o relógio é ruim. Você entende a natureza dele. Isso. As paixões são assim. Geralmente úteis, mas ocasionalmente nos enganam. A grande sacada é que, para Descartes, elas são parte do nosso projeto, não um defeito de fabricação. E essa ideia funcional foi adiante. Um dos textos menciona Nicolas Malebranche, que pegou o bastão de Descartes e levou a ideia para um lugar que eu achei incrível. A ideia da cola social. Exato. Ele diz que as emoções não são só sobre a nossa sobrevivência individual, mas que funcionam como uma cola social. O que é isso? É uma ideia muito à frente do seu tempo. Malebranche percebeu que as emoções são contagiosas. O medo ou a alegria de uma pessoa se espalham, sabe? Sincronizando o grupo e preparando todos para uma ação conjunta. Seja para fugir de um predador ou celebrar algo. Exatamente. Isso antecipa em séculos as teorias atuais que veem as emoções como fenômenos transacionais, algo que acontece entre as pessoas, não apenas dentro delas. Isso me faz pensar no contágio emocional que a gente sente no estádio de futebol ou num show. A emoção de um se espalha e cria uma unidade quase instantânea no grupo. É disso que ele estava falando. Exatamente disso. E na mesma época, tivemos Baruch Spinoza, que construiu talvez o sistema mais sofisticado sobre os afetos. Spinoza. Para entender Spinoza, você precisa conhecer um conceito: o conatus. Conatus? Soa como uma força vital, quase um instinto de sobrevivência e crescimento. Isso. Pense no conatus como um instinto de uma planta se virando para o sol, ou o nosso próprio impulso de levantar da cama e fazer algo com o dia. Essa força básica. E para Spinoza, os afetos, que a gente chama de emoções, são o termômetro de como essa força está se saindo. A alegria é a experiência de um aumento no seu conatus. É você sentindo sua potência de agir se expandindo. E a tristeza? É o contrário. A sensação de que seu conatus está sendo diminuído, bloqueado. Então, para Spinoza, a alegria não é só um sentimento bom. É um sinal de que você está funcionando bem, que seu motorzinho interno, o conatus, está a todo vapor. Perfeitamente colocado. E por isso, seguir a razão para Spinoza não é reprimir os afetos, é entendê-los, é buscar ativamente as coisas que aumentam sua potência de agir, que geram alegria, e evitar as que a diminuem. É uma ética da alegria. Se Spinoza busca essa integração, o filósofo escocês David Hume chega e joga uma bomba na conversa com aquela frase famosa: a razão é e deve ser apenas a escrava das paixões. É uma frase feita para chocar e conseguiu. À primeira vista, parece um convite ao caos, a vivermos dominados por impulsos.
Sim, mas não é um convite ao caos. O que Hume queria dizer é que a razão, sozinha, é inerte. Ela é como um GPS, pode te mostrar o melhor caminho para chegar a um lugar, mas não pode te fazer querer ir para lá. Ah, entendi. O desejo de ir, o impulso vem das paixões. A razão pode me dizer que fumar causa câncer, mas é o medo da doença ou o desejo de viver mais que efetivamente me motiva a parar. A paixão define o destino, a razão só traça o mapa. Mas essa ideia não é perigosa? Dizer que a razão é escrava da paixão não é uma desculpa para todo tipo de decisão ruim, baseada só no "eu senti que era o certo"? É a objeção perfeita e Hume tinha uma resposta para ela. Ele não estava falando de qualquer paixão. Ele leva essa lógica para a moralidade e diz que nossas ações morais não são baseadas em cálculos racionais frios, mas em sentimentos morais. Sentimentos morais? Sim, nós vemos um ato de bondade e sentimos aprovação. Vemos um ato de crueldade e sentimos repulsa. E o que torna isso possível, o que nos impede de sermos só egoístas, é o que ele chamou de simpatia, que hoje a gente traduziria melhor como empatia. A nossa capacidade de se conectar com o outro. E isso, de pegar emprestado o sentimento do outro. É essa conexão emocional que forma a base da vida moral e social para o Hume, não um livro de regras da razão. Uau! Essa jornada pela filosofia ocidental já mostra que a coisa é bem mais complexa, mas as fontes nos levam para fora desse eixo. Na filosofia indiana clássica, por exemplo, Sim. o ponto de partida já é outro. Um detalhe que me chamou a atenção. Não existe uma única palavra em sânscrito que seja o equivalente exato do nosso termo emoção. E esse detalhe linguístico revela um universo de pensamento diferente. Em muitas escolas indianas, o problema fundamental da existência não é o conflito entre razão e paixão. É a ignorância em sânscrito, avidya. Ignorância, uma espécie de cegueira. Isso, uma cegueira fundamental sobre a verdadeira natureza da realidade. E é essa ignorância que gera os kleshas, que são traduzidos como aflições mentais. Kleshas. E o ponto crucial é que um klesha não é puramente emocional ou puramente cognitivo. Raiva, desejo, orgulho são ao mesmo tempo um sentimento e um erro de percepção. Então, para simplificar, em vez de um filósofo ocidental dizer "minha raiva está me controlando", um pensador indiano talvez dissesse algo como "estou sofrendo porque não entendo a verdade por trás da situação que está me causando raiva". É uma excelente forma de resumir a diferença. O objetivo não é que a razão domine o sentimento. O objetivo é dissolver a aflição inteira, tanto sentir quanto pensar equivocado, através da sabedoria, avidya. É como acender a luz num quarto escuro. Exato, você não luta contra a escuridão. Você a substitui pela luz do entendimento. E as aflições simplesmente Desaparecem. é uma abordagem radicalmente diferente. E as fontes trazem ainda outra perspectiva, a da tradição cristã, onde emoções como gratidão, arrependimento, compaixão são centrais. Muito centrais. Mas elas parecem vir com um endereçamento específico. A gratidão é a Deus, o arrependimento é por ofender a Deus. Exato. Nessa tradição, as emoções são o que uma das fontes chama de construções situacionais. Elas não fazem sentido isoladamente, são moldadas por toda uma estrutura teológica. Como assim? O arrependimento cristão não é apenas sentir-se mal por algo que você fez, é sentir-se mal por ter quebrado uma relação com um Deus amoroso e justo. A alegria de um mártir ao enfrentar a morte é incompreensível sem a crença na ressurreição. A emoção está totalmente entrelaçada com um conjunto de crenças. Totalmente. Uau! Então, olhando para trás nessa nossa viagem, a gente partiu de Aristóteles nos ensinando a sentir do jeito certo, como parte da virtude. Passamos pelos estoicos que queriam eliminar os julgamentos errados, não as emoções em si. Vimos as paixões ganharem um emprego como guias de sobrevivência com Descartes. Sim. E serem promovidas a chefes da motivação por Hume, e depois exploramos mundos onde o objetivo é se libertar das aflições mentais, como na Índia,
ou onde as emoções são definidas pela nossa relação com Deus. É uma variedade incrível. Fica muito claro que a filosofia nos dá uma caixa de ferramentas muito mais rica do que a simples marreta da razão contra a paixão, né? Sem dúvida. Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro todo, a grande lição é que a filosofia, em seus melhores momentos, não tentou reprimir as emoções, mas sim escutá-las. Buscou entender o que elas nos dizem sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. Elas são uma fonte de informação. Exato. Elas aparecem consistentemente como parte essencial da busca pelo florescimento humano, seja ele chamado de virtude, de liberdade, de salvação ou de sabedoria. As emoções não são o ruído na máquina, elas são parte da música. E isso me deixa com uma última provocação. As fontes mencionam de passagem como as teorias de hoje, de gente como o neurocientista Antônio Damasio, mostram essa ligação inseparável entre emoção e razão no nosso cérebro. Sim, é uma conexão fortíssima. Isso me faz pensar, à medida que a ciência mapeia cada vez melhor os circuitos cerebrais das emoções, será que um dia a gente poderia projetar virtudes? Regular nossos sentimentos com tecnologia? É uma pergunta e tanto. Fico imaginando que Aristóteles, que dizia que a virtude é um hábito que se cultiva a vida inteira, ou Spinoza, que viu o entendimento dos afetos como caminho para a liberdade, diriam sobre a possibilidade de um atalho biotecnológico para o bem-estar emocional. Um atalho. Será que a gente estaria hackeando a condição humana ou apenas usando novas ferramentas para um objetivo antigo? É uma questão que fica no ar.